E deve ser discutida com a população. Coloca as imagens novamente do confronto que aconteceu hoje entre estivadores e também a polícia aí no Cais Santista. Esse foi o momento que a polícia começou a avançar em direção aos estivadores, que também acabaram revidando. São manifestações em relação a essa reforma da Previdência. A gente viu a advogada falando aí, não tem déficit, tem dinheiro para pagar todo mundo. Quer dizer, uma visão, tem uma outra visão que diz o seguinte, que se a reforma não for feita, o Brasil vai quebrar. A Previdência está quebrada. A questão está sendo discutida, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, está indo para a Câmara dos Deputados. Mais imagens do centro de Santos, imagens que mostram o confronto da polícia indo em direção aos manifestantes. O repórter Humberto Perina acompanhou desde as primeiras horas da manhã, quando muita gente ficou sem condução na Baixada Santista. Nós vamos trazer as informações, uma reportagem no meio do fogo cruzado. Nosso velho Lobo do Mar, no meio do fogo cruzado. Vamos trazer as informações já já. Neste momento, no centro de Santos, tiver a imagem da Carolina Iannelli, só a imagem dela a gente pode colocar para ver que a manifestação na Praça Mauá, em frente à Prefeitura, está tranquilo neste momento. Está tudo tranquilo lá, mas pode acontecer a qualquer momento. Nós vamos trazer os detalhes e as informações na reportagem do velho Lobo do Mar, que ficou no meio desse confronto. Balança! Em Santos, representantes de várias centrais sindicais se uniram numa manifestação na frente da garagem da empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade. As centrais estão unidas contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. São ataques aos trabalhadores que nós pretendemos evitar. E só com união que a gente vai conseguir. A reforma da Previdência, ela não é só danosa para quem vai se aposentar, é para aqueles que já estão aposentados. E principalmente as viúvas que antigamente acumulavam uma receita, ou seja, uma família que contava com a aposentadoria do marido e da própria esposa, está correndo risco. Os motoristas que deveriam trabalhar já durante a madrugada ficaram na garagem protestando contra as reformas trabalhistas e principalmente da Previdência. Simplesmente não é reforma, ela acaba com o direito à aposentadoria. Enquanto isso, os pontos de ônibus amanheceram cheios de gente esperando em vão pela condução. Vou chegar atrasada, não tem ônibus, já vai fazer mais ou menos meia hora que a gente está aqui e está difícil. De pé eu não vou, tem que esperar. A situação foi pior nos pontos da Ponta da Praia, que receberam também moradores do Guarujá vindos da travessia de barcas, que funcionou normalmente. O táxi também está meio caro, até o Uber está bem mais caro que o normal, então não consegui... Não tinha condição de eu conseguir pagar um meio alternativa, tem que ficar esperando mesmo. Os motoristas resolveram sair da garagem em comboio e seguiram assim até o centro da cidade para só depois voltarem ao trabalho. Mas aí o estrago já estava feito. O protesto também atingiu o Porto de Santos. E aí, olha só, quase todos os terminais públicos e particulares de cargas amanheceram assim, praticamente parados. Tudo isso porque as diversas categorias e portuários realizaram assembleias e decidiram cruzar os braços por 24 horas nesta quarta-feira. Os estivadores foram além. Eles decidiram também fazer uma manifestação nesta, que é a principal via de acesso da rodovia Anchieta com o Cais Santista. Não é uma parcela da sociedade somente que vai sofrer com isso, com essa reforma, e sim todos os trabalhadores da sociedade. E nós não vamos ficar de fora, não temos como ficar de fora, e sim também dar nossa parcela de contribuição nessa luta contra essa reforma do governo federal. Com a interdição deste importante acesso, não demorou muito e a fila de caminhões com destino ao porto parecia não ter fim. A polícia acompanhava tudo de perto e o clima, que até então parecia tranquilo apesar dos transtornos, ficou tenso com a chegada de um pelotão de choque e de mais reforço policial. Adivinha só o que aconteceu a partir daí? Pois é, nesse momento o pelotão de choque resolveu intervir para acabar com o protesto. Aqui a gente percebe que eles estão jogando bombas de efeito moral aqui nos manifestantes, nos portuários, tá? Os portuários, é claro, acabam jogando pedra nos PMs, que continuam avançando, como a gente percebe aqui, olha, tudo para acabar com a interdição aqui desta via, como a gente percebe aqui. Enfim, o clima, que até então estava de bastante tranquilidade, ficou tenso a partir de agora. Sindicalistas portuários ficaram revoltados porque os policiais militares resolveram partir para o confronto sem qualquer negociação. E o clima só piorou. Pois é, a gente está tentando se proteger aqui, tá?
da ação dos policiais aqui, e a gente percebe ali, olha, que os policiais estão avançando contra os estivadores que resolveram fazer uma barricada ali, né? Interditar com troncos, com dormentes ali a avenida. Vamos seguir um pouquinho mais aqui, numa distância mais ou menos segura, e realmente é muita pedrada, rojão agora, os manifestantes também estão jogando rojões nos PMs. Os PMs agora vão tirando aqui os dormentes, os troncos, colocados no meio da avenida aqui, pelos portuários aqui. E foi assim por toda a extensão do cais da Lemoa. PMs e portuários se enfrentando com bombas e balas de borracha de um lado, enquanto do outro vinham rojões e pedradas. Um confronto que seguiu até o centro histórico de Santos. A partir daí, os portuários fizeram uma passeata até as escadarias da prefeitura para se juntarem aos funcionários dos Correios e servidores municipais em greve numa grande manifestação marcada para a Praça Mauá. Pois é, essas manifestações continuam. A Praça Mauá está completamente lotada nesse momento desses manifestantes. O confronto começou por volta das 9h30 da manhã, quando o Humberto Perina fazia essa reportagem aqui. De repente, a tropa de choque chegou, já colocando ordem na casa e disparando as bombas de efeito moral e balas de borracha também. Houve revide por parte dos estivadores e a gente viu o que aconteceu aqui. O detalhe é que, por exemplo, os ônibus que ficaram sem transitar pelas nossas cidades da região até às 7 horas da manhã, eles voltaram às 7 horas da manhã, então você imagina que 7 horas da manhã todo mundo poderia ir trabalhar. Teve gente que conseguiu sair aqui do ponto de ônibus, porque 7 horas da manhã eles saíram da garagem, esses ônibus. Até chegar nos pontos, até pegar as pessoas, o trânsito que estava em toda a região, teve gente que chegou 2h30, 3 horas atrasado no trabalho.